Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós vamos iniciar, já estamos na verdade iniciando a nossa live aí, tá certo? Graças a Deus que nos garante a vitória. Deixa eu consertar aqui o celular. Pronto. Acho que assim ficou melhor. Vamos botar assim, tá bom? Vamos lá. Graças a Deus por tudo. Estamos já iniciando a nossa live aqui. Alguns irmãos que vão entrando aí. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nos garante a vitória. Tá bom? Estamos procurando aqui o melhor posicionamento. Pronto, assim ficou melhor. Tá bom? Deus abençoe todos os irmãos que estão entrando aí. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vamos ministrar hoje sobre um assunto muito importante. Hoje eu quero falar sobre o jejum, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o jejum. Você que está aí, que deseja aprender sobre o jejum, eu tenho certeza que será muito edificante para você. Deus abençoe nossa irmã Yasmin Matos, está botando aqui boa tarde, a paz do Senhor. Você pode chegar lá também pelo nosso Facebook, pela nossa live, ao vivo aqui, direto do estúdio da Rádio Harmonia FM, tá bom? Deus abençoe a nossa irmã Yasmin. Hoje nós vamos falar sobre o jejum, tá bom? Hoje vamos falar sobre o jejum, esse assunto muito importante. E eu quero já abrir a Bíblia com vocês. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Amém? Graças a Deus. Todos os irmãos que vão entrando aí, sejam bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Eu quero iniciar essa pregação, esse ensino, melhor dizendo, lendo com vocês o livro de Isaías, capítulo 58, por favor. Isaías, você que está em casa, você que está acompanhando pela live também, me acompanhe na leitura da Bíblia, abrindo o livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Hoje nós estamos falando sobre o jejum que funciona, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas falam comigo, evangelista Maico, mas eu jejuo e eu não vejo tanto resultado no jejum. Enquanto outros jejuam, diz assim, Barão, depois que eu comecei a jejuar, a minha vida espiritual tem mudado completamente. Então, por que algumas pessoas jejuam, tem tanto resultado e outras não? Deus abençoe nosso irmão David Souza, nosso irmão Tony também, a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Tony do Alto Cabrito, todo o povo que está entrando aí. Deus abençoe nosso irmão Francisco também aí, de Cajazeiras, enfim, todos os irmãos que estão na live aí. Eu não vou ficar citando nomes não, porque como eu estou falando aqui ao vivo, o pessoal que está em casa não entende, tá bom? Isaías capítulo 58, versículo 6, nós vamos falar sobre o jejum que funciona, tá bom? Porque algumas pessoas jejuam e tem resultado e outros não, vamos falar sobre isso. Isaías 58, versículo 6, para iniciarmos o nosso estudo, tá bom? Versículo 6, porventura não é este jejum que escolhi, que solteis as ligaduras da impiedade, e que desfaça as ataduras do jugo, e que deixeis livres os quebrantados, e que despedaceis o jugo. Vou ler com os irmãos mais um versículo, tá bom? Leia comigo também o livro de Esdras 8, versículo 23. Olha o que é Esdras, capítulo 8, os irmãos vão compartilhando aí, por favor, tá bom? Nós vamos falando sobre o jejum que funciona. Você que está aí querendo jejuar, como entender por que o jejum de algumas pessoas dão resultado e de outras não dão. Abra comigo também, eu me acompanho, eu anote os versículos no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 23. Olha o que o Senhor vai falar. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras está dizendo que o jejum deles agradou a Deus e que Deus se moveu através do seu jejum. Vamos ler mais alguns versículos falando sobre o jejum. Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e com pranto. Com jejum, choro e com pranto. Deus está dizendo, se convertam a mim, e isso com jejum. Eu estou lendo os versículos para a gente iniciar o assunto, tá bom? Vamos ver também o jejum no Novo Testamento. Jejum no Novo Testamento, vamos lá. O jejum no Novo Testamento, Mateus 6, versículo 16.
E quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o vosso galardão. Vamos ver o jejum também no tempo da igreja primitiva, Atos capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Irmãos, eu posso citar aqui para os irmãos uma diversidade muito grande de versículos falando do jejum, mas para ganharmos tempo, nós vamos direto ao assunto. O que é o jejum? O jejum é uma abstenção de alimentos, segundo a Bíblia. É quando você se abstém, você renuncia a algum tipo de alimento em prol de um benefício espiritual. Você quer conquistar alguma coisa e aí você renuncia àquele tipo de alimento em prol de um benefício. Segundo a cultura judaica, o jejum, para ser jejum, tem que ter pelo menos 24 horas. Preste atenção nisso aqui. Algumas pessoas se passam nisso aqui. Evangelista Mike, eu vou jejuar até meio-dia. É jejum? Irmão, segundo a cultura judaica, um jejum, para ser de fato considerado um jejum, tem que ter pelo menos 24 horas, ou seja, de 0 horas de um dia até 0 horas do outro dia. Aí é considerado jejum. Evangelista Mike, então e a pessoa que começa meia-noite até meio-dia, não é jejum, é um propósito, é uma consagração. Você precisa aprender que existe diferença entre propósito, consagração e o jejum. Por exemplo, o jejum, para ser jejum, ele tem que ser, segundo a cultura judaica, segundo o tempo da igreja cristã, pelo menos 24 horas. Então o que você faz não é o jejum exatamente, é uma consagração. Você está se consagrando, você está se separando, você está fazendo um propósito com Deus. Tem benefício? É óbvio que tem benefício. Tudo que implica em renúncia vai ter benefícios espirituais, tá bom? Tudo que você renuncia, que você abre mão, vai refletir em benefícios da sua vida. Porém, jejum mesmo, para você dizer, eu estou jejuando, tem que ser pelo menos 24 horas, tá bom? Porém, existem propósitos, existem consagrações que Deus recebe também, certo? Quando devo jejuar? É uma pergunta interessante. Algumas pessoas perguntam, quando é que eu devo jejuar? Existem vários motivos que vai conduzir uma pessoa ao jejum. E um dos motivos que eu devo jejuar, quando eu entendo, pô, não, eu tenho que jejuar, é quando eu estou sobre o ataque de Satanás. Como assim? Quando eu entendo que Satanás, de alguma forma, está investindo, está me atacando espiritualmente, estão fazendo algo contra a minha vida, a pessoa começa a sonhar muito com o demônio, começa a sentir que desânimo espiritual. Deixa eu dizer algo para os irmãos que estão em casa e que estão pela live me acompanhando. Irmãos, tem momento que você quer orar, mas você não sente força para orar. Isso é uma prova que você está sendo vítima de ataques espirituais. Ou seja, no mundo espiritual, é como se houvesse um bloqueio, uma barreira, que está dificultando você de se aproximar de Deus. Então, quando você está sendo vítima de ataques espirituais, você sente que estão fazendo algo contra a sua vida, você sente que existem demônios barrando o seu caminho, barrando sua vida espiritual, pode ter certeza, esse é o momento ideal para você jejuar. Então existem vários motivos que nos levam a jejuar. Um dos motivos é quando nós estamos sendo vítimas de ataques espirituais. Se você está imaginando ou pensa que alguém está fazendo uma obra de macumba, de feitiçaria contra a sua vida, está sendo vítima de olho grande, pode ter certeza, você não vai vencer a obra de bruxaria, de magia negra, de olho grande, se você não tiver em jejum. Tá bom? Então, quando jejuar, quando estou sendo vítimas de ataques espirituais. Então esse é o primeiro motivo pelo qual, ou melhor dizendo, um dos motivos pelo qual devemos jejuar. Quando é que eu devo jejuar? Quando eu desejar se aproximar mais de Deus. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Eu já mencionei nossa irmã Maria José. A oração, ela é o nosso mecanismo, nosso meio de comunicação entre nós e Deus. Através da oração, a gente se comunica com Deus. Porém, o jejum, ele vai dinamizar, ele vai facilitar a nossa comunicação com Deus.
Então o que acontece? Eu já busco a Deus, eu já oro porque eu sou crente. O crente que não ora não é crente. Porém, eu quero algo a mais de Deus. Eu quero me aproximar mais de Deus. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero me elevar no meu nível espiritual. Aí sim eu preciso partir para o jejum. Porque se eu quero ser um cristão comum, se eu quero ser um cristão natural, se eu quero ser um cristão normal, eu simplesmente vou para a minha igreja, para o meu culto, como eu sempre vou, faço minhas orações como qualquer católico, como qualquer espírita faz, você vai ser um crente comum. Porém, para aquela pessoa que quer se encher, quer ser cheio do Espírito Santo, quer se aproximar mais de Deus, aí você vai ter que jejuar. O jejum, eu jejuo quando estou sendo vítima de ataques espirituais, eu jejuo quando eu quero uma intimidade mais profunda com Deus. Você não vai ter uma intimidade mais profunda com Deus se você não ter uma vida de jejum, tá bom? Todos os homens grandes na Bíblia, daqui a pouco nós vamos falar sobre eles, jejuaram. O jejum nos ajuda a santificar, aprenda isso. Eu estou lutando contra a carne, evangelista Maico, eu não aguento, a prostituição está me derrubando, os desejos sexuais na minha vida, a minha carne está muito aflorada. Ei, o jejum, ele nos ajuda na santificação. Você quer ser santo? Você quer vencer a carne? Você quer vencer os desejos? Você quer vencer a ira? Tem gente que é muito estressado, tem gente que se ira muito fácil, tem gente que é pavio curto. Eu posso falar por mim, quando eu estou em jejum, eu consigo ser mais manso. Quando eu estou em jejum, eu consigo ter mais paciência com os meus filhos. Quando eu estou em jejum, ou durante a semana de jejum, eu consigo ter mais resistência ao pecado, me estressar menos, ter mais sensibilidade espiritual. Então, para você que quer se aproximar de Deus, você precisa jejuar. Para você que quer se santificar, o pecado está vindo, está lhe derrubando. Quer santificar o seu namoro, não quer cair no pecado da fornicação no período do seu namoro, você precisa estar jejuando pelo seu namoro, pelo seu noivado, porque senão você vai cair porque a carne é fraca, tá bom? Quer santificar os seus olhos? Jejum. Quer santificar a sua boca? Fala demais? Jejum. O jejum nos ajuda no processo da santificação, tá bom? Quando estou sendo atacado por forças espirituais do mal, é importante jejuar. Irmãos, deixa eu explicar algo sobre o jejum. O jejum, ele é um momento de humilhação. Ele é um momento de separação. Quando você estiver jejuando, você não vai poder ficar no Facebook. Você está jejuando, você não vai poder ficar no Instagram. Você está jejuando, você não vai poder ficar na internet, nas redes sociais, no YouTube. O jejum é uma consagração total. Porque tem pessoas que jejuam e não conseguem ter experiências com Deus. Não conseguem ter resultado no momento do jejum. Por quê? Porque a pessoa quer jejuar, mas ela quer ficar jogando videogame no celular. Ela quer jejuar, mas não sai da frente da televisão. Só fica assistindo televisão. O seu jejum não vai funcionar. Você está jejuando, mas você só fica pensando na comida. Você está jejuando, irmão, deixa eu te dizer, você quer que seu jejum funcione? Você vai jejuar? Se tranque no seu quarto. Evangelista Maico, eu trabalho. Você está no seu trabalho, às vezes você não tem a liberdade de você consagrar e se trancar no seu quarto para passar aquele período só em consagração. Você está tendo contato com pessoas entre você e Deus. Então está jejuando. Fique o tempo todo em espírito de oração. Fone no ouvido, louvor, adoração, conversando com Deus. O melhor jejum é aquele que você se separa totalmente. Você fica ali naquele momento de consagração, evita contato, evita estresse, porque tem gente que está jejuando, mas está o tempo todo se estressando. Você não consegue se comunicar com Deus de verdade, você não consegue uma ligação espiritual, então o teu jejum não vai ter resultado. Jejum, que é jejum, para funcionar, você tem que sair separado das distrações. Você não pode ficar com distrações, celular, para passar o tempo mais rápido. Eu vou jejuar, mas eu vou ficar ali na casa da minha colega conversando, batendo conversa. Não vai funcionar. Seu jejum não vai ter resultado. O jejum que funciona é o jejum que você está ligado com Deus. Tem que haver uma ligação, uma sensibilidade espiritual. Você tem que estar ligado com Deus. Jesus venceu o diabo.
através da palavra. Porém, você não pode esquecer que antes de Jesus vencer o diabo, em Mateus capítulo 13, através da palavra, Jesus vinha de 40 dias de jejum. Aí tem pessoas que querem vencer o diabo, querem vencer Satanás, percebe que alguém está fazendo obra de magia negra, de bruxaria contra o seu casamento, contra a sua filha, contra seus negócios, mas você não jejuma, fica só pedindo oração. Você pode pedir oração não vai funcionar, mas quando você jejuar, o jejum quebra cadeias, o jejum é um momento de santificação. Observe que nos versículos que nós lemos, Jesus Cristo falou sobre o jejum que não funciona. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 e 17, Jesus vai falar sobre o jejum dos fariseus, que não funcionava, que não dava resultado. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. O teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Cristo está dizendo assim, ó, ninguém precisa saber que você é espiritual. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Porque tem gente que está jejuando, aí não quer nem escovar os dentes, para um bafo ficar lá assustando o povo. Não, irmão, jejum. Escove seus dentes, coloque um perfume, bote uma roupa bonita. Não precisa ficar dizendo para ninguém o jejum de trombeta. Todo mundo sabe, ele quer mostrar que é espiritual. Você já recebeu o seu galardão. Todo mundo já sabe que você está jejuando. Não vai funcionar. Jejum é um segredo entre você e Deus. Olha só Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que aos homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Não precisa ninguém saber que você está jejuando, tá bom? O jejum lhe ajuda a vencer os demônios, o jejum lhe ajuda a vencer a carne, o jejum lhe ajuda a vencer Satanás, tá bom? Todos os homens, grandes homens de Deus na Bíblia, jejuaram, tá bom? Vamos falar sobre o jejum que não agrada a Deus. É o jejum que a pessoa está jejuando, mas está com mágoa no coração. Deus não vai receber. Você está jejuando, mas está com distrações, está no celular, está na televisão. Irmão, quando eu quero jejuar, ou quando eu estou em jejum, eu nem no celular pego praticamente, porque é um momento de consagração. Como é que você está em jejum, mas você está lá o tempo todo com o celular na mão, no Facebook, você está o tempo todo no Twitter, você está o tempo todo no Instagram? O seu jejum não vai produzir resultado. Jejum que é jejum, não pode haver distrações. A pessoa está jejuando, esse aí que vocês estão vendo aí é nosso evangelista Cosme, diretor da Rádio Harmonia FM, tá bom? Dando um abraço para o povo de Deus aí, Deus abençoe. Irmão, você está jejuando, mas você está o tempo todo com mágoa no coração, está com rancor. Você pode fazer um jejum de 10, 20 dias, não vai funcionar. Primeiro você tem que limpar o teu coração, tá bom? Limpa o teu coração. No jejum você tem que evitar estresse, não pode ficar se estressando, se comunicando o tempo todo com as pessoas. É um momento seu com Deus, é um momento de separação, é um momento de renúncia. Não pode ter distrações, não pode ter mágoa, você não pode ficar cirando. A mulher está lá no jejum e está o tempo todo lavando panela e gritando com o filho, grita com o menino aqui, grita com o menino lá. Ô minha irmã, me perdoe, mas teu jejum não vai funcionar não, tá bom? Vai jejuar, bota cada um quietinho, bota o louvor, já acorda de manhã. Está jejuando, irmão, já acorda de manhã no joelho, já passa o dia inteiro louvando, glorificando a Deus, aí o teu jejum vai ter resultado, tá bom? O jejum, ele é importante na busca dos dons espirituais. Olha só que coisa importante, eu vou falar para você agora. A pessoa que está me ouvindo agora, ela está buscando os dons espirituais, está buscando o dom de profetizar, você está buscando o dom de maravilhas, o dom de cura divina, você está buscando o dom da interpretação de línguas, você está buscando o dom aí da visão, o dom da fé, o dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência. Irmão, quando você está jejuando, a tua carne está sendo afligida, é uma aflição para a carne. Quando você está jejuando, o teu espírito está sendo fortalecido. O jejum é importante na busca do batismo do Espírito Santo. Você quer buscar o batismo do Espírito Santo?
sempre se consagre e comece a buscar o batismo em jejum. O jejum é importante na busca dos dons espirituais. Para você que quer ser usado nos dons, é bom você estar sempre jejuando. É importantíssimo o jejum na busca. Por quê? Porque o teu espírito está sendo alimentado. A tua carne está sendo neutralizada. A carne, ela perde a força no momento do jejum. A tua mente é santificada. Os pensamentos maus, os pensamentos impuros, os pensamentos sujos, no momento do jejum, a nossa mente é limpa. É como se fosse uma desintoxicação. Você está limpando, está desintoxicando a sua mente, tá bom? O jejum, para vencer os desejos da carne, é importantíssimo. Tem que estar, irmãos, o jejum, para ter efeito, tem que ter humilhação, busca intensa e se desligar de tudo. A pessoa quer jejuar, mas ele não consegue ficar 1 hora de joelho. Ele fica agoniado para comer, só pensando na comida. Não vai ter resultado. O jejum é o momento de você se rasgar o seu coração, de você se humilhar diante de Deus, de você dizer: Deus, eu quero ver a tua face, e chorar, e derramar, e rasgar o teu coração, e passar horas de joelho, até o céu se rasgar, irmão. Até Deus te responder. Porque tem pessoas: eu jejuei e não vi nada. Claro, você estava na televisão, claro, você estava o tempo todo no Facebook, você estava o tempo todo no Instagram, você estava o tempo todo discutindo dentro de casa, batendo boca. Irmão, jejum é consagração, é você e Deus. Eu me lembro que a Rebeca Brown, um dia, ela teve uma visão, e na visão ela via um soldado. E o soldado que ela via um soldado todo equipado, como que ia para uma guerra. E Deus disse para ela: assim é o crente quando está jejuando, ele fica revestido de autoridade. Ele adquire uma sensibilidade espiritual para perceber e para se comunicar com o mundo espiritual. No jejum, você cria uma sensibilidade espiritual para ter visões de Deus. Você cria uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você consegue ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, sentir a presença de Deus com mais poder. Durante o momento do jejum, você consegue sentir a presença de Deus, porque o teu espírito está sensível. Ele gera uma sensibilidade espiritual. No momento do jejum, você consegue ter mais autoridade sobre os demônios. Eu já preguei jejuando, e já preguei sentar jejuando várias vezes. E Deus me usa tanto estando jejuando, não. Mas eu percebo que quando eu venho de um longo período de jejum, e eu vou pregar, o poder de Deus se manifesta em uma proporção muito maior, em uma dimensão muito maior. Quando eu vou orar por libertação, e eu estou em jejum, os demônios se manifestam com mais facilidade, sem eu precisar orar muito tempo, porque a unção de confronto, de autoridade espiritual, ela consegue se manifestar na minha vida com mais facilidade. Exemplo, você que canta, você que tem um ministério levítico, você que dirige qualquer departamento da igreja, eu aconselho que você, antes de pregar, um dia antes, você jejue. Você vai perceber que a unção vai fluir na tua vida com mais facilidade. Você fica mais sensível. Observe que as pessoas que têm ministérios, têm dons de profecia, de revelação, pessoas que Deus usa profundamente em revelação, ao ponto de revelar nomes, de revelar números, CPF, identidade de pessoas, pode observar a vida deles. Eles sempre estão em constante jejum, porque o jejum gera uma sensibilidade espiritual. Quem tem ministério de libertação, jejum. O jejum, ele abre a porta da palavra de Deus, para Deus te dar revelações da palavra, porque o teu espírito está sensível para receber revelações de Deus. Jesus jejuou para levantar 12 discípulos e passou a madrugada em oração. Às vezes a pessoa tem que tomar uma decisão difícil na sua vida, não sabe o que fazer, precisa de uma resposta de Deus, vai para o jejum.
Esther venceu através do jejum. Queriam matar os judeus. Esther jejuou durante 3 dias. Tem crente que nunca tirou um dia para jejuar 24 horas. Você precisa jejuar. O jejum, ele nos torna mais sensíveis. Ele gera uma sensibilidade. O jejum traz revelação de Deus. O jejum traz experiências com Deus. Irmão, todo crente que tem uma vida de constante oração, de entrega ao jejum, ele sempre vai ter experiências com Deus para contar. Visões. Ele vai ouvir a voz de Deus com mais facilidade. Ele vai começar a perceber os ataques espirituais de demônios com mais facilidade por conta do jejum. Eu posso dar o exemplo de Daniel. Daniel buscou uma revelação de Deus. E Daniel se aplicou ao jejum. Quando Daniel começou a jejuar, desce na casa dele, no momento da oração, um anjo, que vai revelar a ele as coisas que futuramente vai acontecer. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia conta sobre um homem, Cornélio. Cornélio jejuou e um anjo desceu na casa dele. Irmãos, por que os crentes de hoje não vê mais anjo? Por que os crentes de hoje não têm mais visões? Por que os crentes de hoje não têm mais revelações? Por que os crentes de hoje, a maioria, não tem mais profecia? Não tem sonhos reveladores do que Deus vai fazer? Porque falta uma vida de jejum, de consagração. Então, o jejum é importante na batalha espiritual contra os demônios. O jejum é importante na busca do batismo no Espírito Santo. O jejum te santifica, prepara o teu espírito para a guerra espiritual, para ouvir a voz de Deus, para receber os mistérios de Deus, para receber os dons do Espírito Santo, para lhe aproximar uma vida de intimidade mais profunda. Moisés subiu no monte, jejuou durante 40 dias. Quando Moisés desce do monte, a face de Moisés brilha. O jejum eleva o seu nível de autoridade espiritual. O jejum eleva o seu nível de intimidade com Deus. O jejum eleva a sua unção. Evangelista Marcos, onde é que está na Bíblia que o jejum eleva o meu nível de unção? Aqui, ó. Atos capítulo 13, eu quero ler esse texto com vocês. Atos capítulo 13, eu quero que você grave esse versículo em sua casa. Anote esse versículo. Em Atos capítulo 13, por favor. Olha só, a partir do versículo 1, eu quero que você grave esse versículo. E estava na igreja, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Simeão, Barnabé, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados aos pés de Herodes, e Saulo, que futuramente vai ser Paulo. Versículo 3 de Atos, capítulo 13. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia, e dali navegaram para Chipre. Olha só, o capítulo 14 de Atos, eu li o capítulo 13, versículo 1 ao 3, e agora o capítulo 14. E aconteceu que em Canoa, entrando na sinagoga dos judeus, falaram de tal modo que a multidão de gregos se converteram. Olha só, em Atos capítulo 13, vai chamar Paulo e Barnabé de profetas. Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 13, você pode ler, era profeta. Do capítulo 14 em diante, você vai perceber que Paulo não é mais chamado de profeta. É chamado agora de apóstolo. Por quê? Porque após eles passarem um longo período de jejum e oração, Deus levantou profetas para confirmar o ministério apostólico de Paulo. Paulo vai receber com Barnabé uma profecia, vai se levantar, e aí vai começar a fazer a obra de missões como apóstolo. Porque após um período de jejum e oração, a unção de Paulo, o nível de autoridade espiritual, foi elevado. Certa vez, os discípulos que já haviam expulsado o demônio,
já havia curado pessoas, os discípulos de Jesus Cristo foram expulsar o demônio e não tiveram sucesso. E Jesus disse, olha, essa casta de demônio só sai por meio de jejum e oração. Os discípulos ficaram frustrados. Ficaram frustrados porque não tiveram sucesso. Mas após Jesus Cristo vai lá e agora repreende o demônio, aquele jovem foram curados e libertos. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida de jejum. Então Jesus vai falar que existe nível de batalha espiritual, de demônios, que só vão se submeter à autoridade de Deus na vida do crente se ele tiver em jejum. Você entende isso? O jejum aumenta a tua intimidade com Deus, a tua sensibilidade espiritual, a tua fé, o nível de unção e de autoridade espiritual. Por isso que os discípulos não tiveram sucesso naquela caixa de demônios. Mas quando eles passaram a jejuar após a morte de Cristo, porque antes da morte de Cristo os discípulos de Jesus não jejuam, a prova disso é que os discípulos de fariseu e os discípulos de João questionaram, dizendo, Jesus, por que o discípulo do fariseu jejua? E nós jejuamos, e o teu discípulo não jejua. Aí Jesus vai dizer, porventura, pode os filhos da boda jejuarem enquanto estão com o noivo? Virão dias que eles jejuarão. Então é importante, irmãos, você que quer crescer espiritualmente, comece a ter uma vida de jejum e de oração. Mas não é 10 minutos, não é 20 minutos, não é 30 minutos, é horas de busca intensa. Eu quero ver Deus não abrir os céus sobre a sua vida. Eu quero ver você não crescer. Irmão, o jejum, ele dinamiza, ele acelera o nosso crescimento espiritual, nosso nível de experiência, de comunhão, de fé com Deus. Os dons espirituais vão começar a florar na sua vida. A unção vai começar a fluir na tua vida. Deus vai te dar mais autoridade para orar pelas pessoas, para repreender enfermidades, para repreender demônios, para curar pessoas, para operar milagres. Deus vai abrir os teus olhos espirituais, vai te dar sensibilidade espiritual para perceber a ação dos demônios, uma percepção de discernimento espiritual. Vai haver sobre a sua vida. Você vai ouvir a voz de Deus com mais sensibilidade. Então, existem vários benefícios para o jejum e para a oração. Amém? Então, é sobre isso que eu quero falar, sobre o jejum. Você que não jejua, comece a fazer a prática do jejum. Porque se Pedro jejuou, se Tiago jejuou, se os profetas jejuou, se os apóstolos jejuou, se o próprio Cristo jejuou, eu não sou maior do que Jesus, não sou maior do que Pedro, do que Paulo, então eu também preciso jejuar. Amém? Então, o jejum vai fazer você crescer. O jejum vai lhe dar mais sensibilidade espiritual. O jejum vai dinamizar a tua vida de autoridade, tua vida com Deus, vai lhe dar força para vencer o pecado, tá bom? Mas o jejum que funciona é aquele que não tem distração, é aquele que você está com o coração contrito diante de Deus, se humilhando, buscando a presença de Deus, buscando, quer dizer, um Deus se revela para mim, eu quero te conhecer, eu quero ser teu amigo, eu quero mais de ti, eu quero ser cheio. Você vai perceber que após o jejum vai haver um crescimento espiritual muito grande na sua vida. Deixa eu dizer algo para encerrar esse ensino. Às vezes, quando nós estamos jejuando, você não consegue nem sentir tanto efeito. Grave isso aqui que eu estou falando, que você vai precisar. Às vezes, quando nós estamos jejuando, você não consegue nem sentir tanto efeito no momento que você está jejuando. No momento, por exemplo, vamos dizer que eu estou jejuando agora. Enquanto eu estou jejuando, eu não consigo perceber nem tanto efeito. Eu já ouvi um pastor dizendo assim, Barão, quando eu estou jejuando, até para eu sentir a presença de Deus é difícil. Mas depois que eu jejum, quando eu concluo o jejum, eu consigo perceber que eu tenho mais sensibilidade, eu tenho mais unção, eu tenho mais autoridade. Deus me usa mais nos dons, no poder dele. Depois que o jejum é concluído. Porque às vezes você está jejuando e você está dizendo assim, pô, eu estou jejuando, não vi anjo. Eu estou jejuando, não ouvi a voz de Deus. Irmão, enquanto você está jejuando, você está sendo provado. Você está sendo testado. Lembra de Jesus? Quando Cristo conclui o jejum termina, é aí que ele consegue vencer o diabo e vai iniciar o ministério dele de poder, de milagres, de maravilhas. O jejum dinamiza o seu ministério.
Após o jejum, é que Cristo vai curar, Cristo vai libertar. Me mostre Cristo curando, libertando depois, antes do jejum. Não vai, não tem. Então Jesus só curou por causa do jejum? Não, ele curou porque ele tinha fé, ele curou porque era o Filho de Deus. Mas querendo ou não, o jejum dinamizou o ministério de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então é esse ensinamento. Que Deus abençoe todos que estão acompanhando pela live. Nós vamos orar agora. Tá bom? Nós vamos orar agora. Estenda suas mãos aí aonde você estiver. Você que está em casa, que está doente, que está enfermo, corra agora. Eu gosto de orar com unção, com óleo. Eu gosto de orar com óleo. Tá bom? Corra agora, vá na sua cozinha agora, pegue o óleo. Você que está sentindo uma dor, você que está enfermo, você que está doente, vá agora na sua cozinha, pegue o óleo e unge as suas mãos agora. Porque nós vamos orar repreendendo toda a obra de macumba, de feitiçaria. Nós vamos orar agora repreendendo as doenças. Tem gente que vai vomitar em casa. Tem gente que vai ver que a dor sumiu, desapareceu. Então vá agora, unge as suas mãos nesse momento. Deus abençoe o presbítero Joseval, o pastor Joseval Santos, direto de São Paulo, acompanhando a nossa live aí também. Todos vocês, tá bom? Unge agora as mãos de vocês com óleo. Evangelista Maicon, eu não tenho óleo consagrado. Vá buscar no sábado, lá na Assembleia de Deus Madureira, no bairro de Paulo da Lima, na tarde da bênção. Vou estar distribuindo óleo consagrado, tá bom? Unge as suas mãos, pega o óleo de comida, o óleo que estiver, o azeite que você tiver agora, que nós vamos agora orar, repreendendo as doenças, repreendendo as enfermidades, a depressão, a angústia, todo mal. Amém? Deus abençoe nosso irmão Joseval França, em nome de Jesus Cristo, está dizendo a paz do Senhor. Vamos orar agora? Vamos agora falar com Deus? É momento de oração? Vamos agora entrar na presença de Deus em oração. É momento de oração. Unge agora as suas mãos. Se ajoelhe. Coloque suas mãos aí em direção ao seu celular. Que nós vamos orar agora. Nós vamos falar com o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus. Eu quero orar com essas pessoas que estão comigo agora em casa, acompanhando pelo Facebook. Outros que estão agora em casa, acompanhando, meu Pai, pelo seu rádio, a 89.7, a Rádio Harmonia FM. Alguns que estão agora, meu Pai, sendo vítimas de obra de macumba, sendo vítimas de obra de feitiçaria. Outros que estão agora com dores pelo corpo, estão com febre, está com um caroço, com um cisto, está com uma doença incurável que os médicos não descobrem. Está, meu Deus, agora com mioma, com caroço, com cisto, com câncer. Está com um problema na visão. Está com um problema, meu Pai, de artrite, astrose, dores pelo corpo, no joelho, nas pernas, na coluna. Problema no fígado, no rim. Pai, como o Senhor tem curado, através das orações. Eu quero te pedir que o Senhor comece a curar pessoas que estão em casa agora. Essa pessoa que andar com as mãos agora, levante as suas mãos. Pai, eu consagro a mão dessa pessoa agora, que venha sobre ela o teu poder. Unge cada as mãos agora com a unção da cura, com a unção agora da libertação. E aonde eles colocarem as mãos, que o teu poder se manifeste, operando curas, operando milagres, operando maravilhas. Pai, que haja uma transferência de unção agora. E toda obra de Satanás venha cair por terra. As pessoas que estão sendo vítimas agora de obra de bruxaria, de obra de feitiçaria, de voodoo, botaram o nome dela, Pai, na boca do sapo. Fizeram uma obra na encruzilhada para destruir essa pessoa, para destruir esse casamento. Essa pessoa que sofre ataque epilético, sente dores no corpo, pontada. É um espírito de doença, é um espírito de enfermidade, um espírito de loucura, de depressão, de angústia, que tem perturbado essa pessoa, trancado os caminhos dela, para que nada dê certo. Pai, aonde esta oração estiver chegando, aonde tiver alguém orando comigo agora, eu começo a desfazer, eu começo a repreender toda obra de macumba, de feitiçaria, de umbanda, de quimbanda, que seja repreendido agora. Eu determino cura, eu determino libertação agora. Que o teu poder entre nessa casa agora, entre no ventre dessa pessoa. Essa pessoa que comeu comida consagrada, essa pessoa que tem um mioma, que tem um cisto, que tem uma doença aí agora, Pai, no organismo dela. Que ela bote para fora agora toda a doença. Em nome de Jesus Cristo, toda a comida consagrada, toda a oferenda. Pai, a obra de voodoo que fizeram para deixar essa pessoa louca, desanimada, triste, essa pessoa que não consegue orar porque há cadeias, prisões espirituais prendendo ela.
Eu repreendo agora, eu declaro um rompimento agora de toda prisão, de toda cadeia, de toda fortaleza, de todo obstáculo, de toda algema espiritual, e eu declaro agora a libertação, eu declaro agora a cura. Receba a tua cura, receba o teu milagre. Dores pelo corpo desapareça agora, em nome de Jesus Cristo. Você que está me acompanhando, receba a unção de Deus aí na tua vida, receba renovo agora, receba força para orar, força para jejuar, receba a libertação, receba a paz no teu casamento, receba a tua vida de Deus agora, e seja curado em nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoe todos que estão pela live. Nós vamos encerrando aqui em nome de Jesus.